Alô, sambistas do meu Brasil! A história do carnaval e o desfile de 1978 da Beija-Flor de Nilópolis saúdam o povo e pedem passagem. O samba, quando chega no Brasil, aporta na Bahia. E naquele momento ainda se chamava semba, que tem uma forte ligação com a palavra umbigada, que era um ritmo africano. Chegando na Bahia, ele vai para o Rio de Janeiro trazido pelas tias baianas. E aqui se associa com outros ritmos musicais também africanos, como o afoxé, o lundu e as congadas. Segundo Debré, que era um pesquisador e pintor que retratava a vida dos africanos chegados no Brasil, o semba era um ritmo musical caracterizado por 2 tempos precipitados e 1 lento. E segundo Câmara Cascudo, o semba, quando chega no Brasil, ganha uma nova roupagem, uma nova feição, diferente daquilo que era manifestado na África. Dentre essas tias africanas, que na maior parte das vezes eram mães de santo, é importante falar da tia Ciata, talvez a mais importante delas, que abrigava os sambistas no seu terreiro, no seu quintal. Muito possivelmente nesse terreiro e nesse quintal da tia Ciata nasceu o primeiro samba gravado, que é Pelo Telefone, escrito por Donga. A Praça 11 é um lugar muito importante para a formação do samba, porque é o palco das primeiras manifestações culturais desse gênero. E a primeira escola de samba nasce no bairro do Estácio de Sá, com Ismael Silva, ainda com o nome de Deixa Falar. O termo escola de samba é um assunto muito complexo, porque cada um atribui a si a origem desse nome. Ismael Silva, o fundador da primeira escola de samba, Deixa Falar, dizia que o nome escola de samba se dá por conta de haver naquela região uma escola de ensino normal, uma escola de formação de professores, e por isso a escola de samba ganha esse nome. Mas Almirante, um outro compositor da época, diz que na verdade a origem é outra e totalmente diferente. Se deve a uma escola de tiro de guerra que existia naquela região e que as pessoas gritavam escola sentido, que dava ordem àqueles passistas, àqueles homens da escola de tiro. Daí nasce o nome escola de samba. Além disso também, outras versões dizem que as escolas de samba têm esse nome porque, por haver uma grande quantidade de sambistas no quintal da tia Ciata e das tias baianas, ali na verdade era uma formação de sambistas, uma formação de novos sambistas, e que ali era uma escola de samba. Na verdade, são 3 versões para a mesma origem. São 3 versões para o mesmo termo. Ainda nesse início de década de 30, enquanto as escolas de samba se estabeleciam, surgem já alguns elementos que configuram o carnaval atual, como as bandeiras, o mestre-sala e a porta-bandeira, os passistas e os carros alegóricos. Os carros alegóricos têm uma referência com as grandes sociedades, que era um gênero carnavalesco da época. As bandeiras, elas surgem com esse formato atual, de um círculo por onde surgem outros raios, por uma inspiração na bandeira do sol nascente do Japão. E essa bandeira, na verdade, ela surge na Portela, que ainda se chamava naquela época Vai Como Pode. Essa sugestão de que a bandeira tivesse esse formato foi do presidente da Portela na ocasião e se chamava Antônio Caetano, presidente. Essa bandeira serviu de guia e de modelo para todas as outras que conhecemos hoje. É importante destacar também que nessa época as escolas tinham muito bom humor para poder nomear as suas agremiações, como Deixa Falar, Vai Como Pode, Vizinha Faladeira e Cada Ano Sai Melhor. A figura das baianas, elas surgem nesse momento também, onde não havia uma fantasia temática. As pessoas que moravam na favela desciam com fantasias que não tinham especificidade de tema. Então, as mulheres desciam vestidas de baiana, os homens desciam com pijamas listrados, que hoje são um grande símbolo do carnaval e do samba, ou desciam o morro vestidos de malandros. O pijama listrado tem uma referência com o carnaval. Enfim, tudo aqui faz sentido. É importante destacar também que nesse início do carnaval, nos anos 30, não havia um tempo cronometrado para os desfiles acontecerem.
E, na verdade, esses desfiles não cronometrados permanecem por longo tempo durante o carnaval. Dizem, inclusive, que o Salgueiro, em 1962, quando desfilou Chica da Silva, teve 2 horas e meia de evolução. Conforme os desfiles começaram a ficar populares, no final dos anos 30, a própria Prefeitura do Rio começou a montar arquibancadas para atrair as pessoas que tinham interesse em assistir aos desfiles das escolas de samba. E a partir dos anos 30, até 1962, os desfiles eram gratuitos, não eram cobrados para que as pessoas fossem assistir. E só em 1962 os ingressos passaram a ser comercializados. E nessa fase começavam as montagens e desmontagens de arquibancadas temporárias. Uma montagem começava em outubro e ia até o mês de fevereiro. Realiza o caos que ficava no centro da cidade, com o trânsito sendo interrompido para que houvesse montagem de arquibancada. Até que, em 1978, depois de rodar por vários lugares e por várias ruas do centro do Rio, os desfiles chegaram na Rua Marquês de Sapucaí. Finalmente chegamos em 78 e na Sapucaí propriamente dita. O desfile em 78 já tinha uma característica diferente, já havia uma cronometragem. Cada escola tinha 80 minutos para desfilar. E já havia também a proposta de que os desfiles fossem divididos em 2 dias. Chovia torrencialmente em 1978. As escolas do Grupo Especial, que na época se chamavam Grupo 1, desfilaram na Marquês de Sapucaí, enquanto que as dos grupos inferiores desfilaram em outros lugares que já haviam sediado os desfiles nos anos anteriores. As escolas do Grupo Especial, que na ocasião chamava-se Grupo 1, desfilaram na Rua Marquês de Sapucaí, enquanto que as escolas de grupos inferiores, como o segundo e o terceiro, desfilaram em outros locais que já haviam sediado os desfiles principais, como a Avenida Rio Branco e a Avenida Antônio Carlos. Aliás, havia uma coisa muito diferente naquela época, que hoje seria muito estranho de se observar, que os desfiles aconteciam na contramão do que acontece hoje. Ou seja, a concentração de antigamente é onde hoje é a dispersão. Ou seja, a concentração acontecia no Largo do Catumbi, no sentido Presidente Vargas. Hoje acontece o contrário, as escolas concentram na Presidente Vargas e dispersam no Largo do Catumbi. Agora, as grandes representantes do Carnaval de 78, na opinião da nossa equipe, são a Beija-Flor e a União da Ilha. A União da Ilha porque trouxe um samba que é hoje muito conhecido e muito famoso, que não tem um churrasco de família que não toque, que é o Amanhã. Como será? Desculpa, empolguei. Que é a União da Ilha que trouxe esse enredo, o Amanhã. A União da Ilha era uma escola ainda pequena naquela ocasião e não dispunha de tanto dinheiro como as outras escolas. Então dizia-se que a União da Ilha gastou cerca de 500 mil cruzeiros, a moeda na época, para construir o seu carnaval. Mas é impossível falar de carnaval em 78 sem falar de Joãozinho 30 e sem falar da Beija-Flor de Nilópolis. A Beija-Flor, azul e branco, homenagem, referências. A Beija-Flor, ela veio trazendo o desfile com o enredo A Criação do Mundo na Tradição Nagô. Era um desfile proposto pelo Joãozinho 30. A proposta do enredo era de que fosse narrada a criação do mundo a partir da visão de 3 mães de santo que fundaram o candomblé no Brasil. Ou seja, a Iacalá, Iapetá e Anaçô, que são faladas logo no início do samba enredo da Beija-Flor. E a Beija-Flor vinha de um bicampeonato. Ela havia ganhado o título de 76 e o título de 1977, em volta de muita polêmica, porque houve uma mudança estética muito considerável, proposta pelo Joãozinho e bancada pela Beija-Flor. E a Beija-Flor também já tinha uma grande característica diferenciada em relação às demais, porque havia muito dinheiro. Ao passo que a Beija-Flor montou o seu desfile com cerca de 2,5 milhões de cruzeiros. Se a gente for estabelecer um comparativo, a União da Ilha construiu o seu com 500 mil. Era um valor muito grande, muito distante das demais escolas. A Beija-Flor veio trazendo uma mudança muito importante para os desfiles porque ela trouxe o componente para cima do carro. E os carros alegóricos eram muito grandes.
e tinham movimentos o que também era uma novidade muito grande para aquele momento. Uma outra grande crítica estabelecida pelo Cartola a Beija-Flor nesse ano de 78 foi pelo fato de a escola ter trazido no alto de algumas alegorias crianças. E ele dizia que o lugar de criança não era no alto de carros alegóricos, que as crianças deveriam sair sim no chão sambando. As grandes alegorias da Beija-Flor e essa grande mudança estética, com essas fantasias muito luxuosas, foram muito criticadas nesse final dos anos 70. Além de tudo, a Beija-Flor também vinha de uma época de crítica por conta de, no início dos anos 70, ela ter sido uma declarada apoiadora do regime militar. Inclusive, o próprio Joãozinho 30 chamava a escola de Unidos da Arena. A Arena era o partido da situação, era o partido que apoiava a ditadura naquela época. Na verdade, a gente já percebia nesse carnaval uma característica muito marcante do Joãozinho 30, que era a transfiguração de personagens. Então, nesse ano, em 78, a gente via que, e isso era uma coisa até que era contada no próprio samba, que era a galinha da Angola virava terra, o camaleão dourado era o ar. Então era uma característica muito marcante do Joãozinho, que era pegar uma figura e transformar essa figura em outra durante a narrativa do seu desfile. Esse enredo da Beija-Flor, ele teve a concepção do enredo do Joãozinho 30, mas os figurinos eram desenhados pelo Viriato Ferreira. O samba enredo foi costurado pelo próprio Joãozinho 30, que juntou 2 outros sambas para formar o samba final, o samba que desfilou. Uma outra coisa muito particular desse desfile de 78 foi a apuração, que aconteceu numa sexta-feira e num quartel do Exército. Os quesitos também eram avaliados de uma forma muito diferente do que acontece hoje. O quesito alegorias e adereços, por exemplo, as notas variavam entre 1 a 5, enquanto que os outros quesitos variavam de 1 a 10. 4 escolas foram rebaixadas naquele ano: o Arranco do Engenho de Dentro, o Arrastão de Cascadura, a Vila Isabel e, surpreendentemente, naquela ocasião, a grande e tradicional Império Serrano. E o tricampeonato da Beija-Flor, que já era esperado e ventilado durante as fases pré-apuração, foram confirmados. No sábado das campeãs daquele ano desfilavam somente as 2 primeiras colocadas de cada grupo, ou seja, desfilaram as 2 primeiras do grupo 1, Beija-Flor e Mangueira, as 2 primeiras colocadas no grupo 2, a Imperatriz e a Unidos de São Carlos, e as 2 primeiras colocadas do terceiro grupo, que foram a Em Cima da Hora e a Independentes de Cordovil. E aqui nós temos o disco com a trilha sonora daquele ano, com as 10 escolas, o samba das 10 escolas que desfilaram no grupo especial, na época grupo 1, em 1978. A ilustração são baianas da Beija-Flor do ano anterior. A Beija-Flor foi a campeã do ano de 77. Então essas baianas são do desfile campeão da Beija-Flor no ano anterior. Um grande diferencial desse ano e dos anos ainda no final dos anos 70 e iniciozinho dos anos 80 é que na contracapa do disco não havia foto da vice-campeã. Essa foto aqui também é da Beija-Flor, também é da escola campeã, só que de uma outra ala, de um outro momento, uma baiana mirim, no caso, que hoje deve estar com 75 anos. E dentro, no encarte, a gente tem a foto das baianas das escolas daquele ano, de todas as escolas representadas. Dentro, essa baiana principal, a gente não sabe no caso de que escola é. Mas nas menores, nos detalhes, a gente tem todas as escolas representadas, as escolas que desfilaram naquele ano.